Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia, entendida como uma ordem civil, legal, com a existência de partidos políticos, eleições, os três poderes da República e os direitos civis, de igualdade e de liberdade. Isso é muito pobre para definir a democracia. A democracia é uma forma social. Ela não é um simples regime político, ela é uma forma da sociedade. E ela é aquela forma social e política que tem três características principais. Primeiro, é a única que é baseada na criação e conservação de direitos. É a única que considera o conflito legítimo e necessário. E é a única que afirma que a soberania é popular. A soberania pertence ao povo e não ao governante. O governante recebe um mandato, é isso a eleição, recebe um mandato para exercer a soberania que pertence ao povo. Então, ela é o único regime verdadeiramente popular de direitos e do conflito. Bom, no Brasil tem sido praticamente impossível instituir efetivamente a democracia. Nossa sociedade é uma sociedade autoritária, oligárquica, violenta, hierarquizada, que estabelece sempre uma relação de hierarquia entre as pessoas, em que um manda e o outro obedece, de tal modo que os direitos no Brasil se dissolvem. E a sociedade brasileira está polarizada, dividida entre as carências das classes populares e os privilégios da classe dominante. Ora, uma carência é sempre algo específico e um privilégio é sempre algo individual. Um direito é sempre universal, seja porque ele é o mesmo para todos, seja porque todos o reconhecem como um direito. Então, no Brasil, a carência e o privilégio tornam a criação de direitos uma tarefa gigantesca e, às vezes, impossível. E nas poucas vezes em que isso se realiza, é logo em seguida destroçado e devastado. Nesse momento, a democracia brasileira, que era tão frágil por causa da violência da sociedade brasileira, do autoritarismo da sociedade brasileira, nesse momento ela sofre um golpe mortal, que é o golpe neoliberal. Por quê? O neoliberalismo defende a ideia de que o Estado, portanto o poder público, deve ser tratado como uma empresa. É por isso o sucesso agora de políticos que dizem: não, eu não sou um político, eu sou um gestor, eu sou um administrador. Mas o que um gestor ou um administrador vem fazer? É porque o Estado é pensado como se ele fosse uma empresa e não o poder público. Ora, pensar o Estado como uma empresa é pensar o Estado como fazendo parte do mundo privado, porque a empresa pertence ao campo dos interesses privados. Então você privatiza o Estado e pensa o político não como um governante, não como um representante, não como um legislador, mas você pensa nele como um gestor, um administrador. Então, o que caracteriza o neoliberalismo? Ele encolhe o espaço público dos direitos e alarga o espaço privado dos interesses de mercado. Engole o Estado nisto. E é o que nós estamos vendo acontecer nesse momento no Brasil. Né? Nós somos uma caricatura do neoliberalismo. Isso é importante lembrar, que nós não somos formas neoliberais, nós somos uma caricatura. Né? Os nossos gestores são verdadeiras caricaturas. Né? Mas de toda maneira, todas as reformas que estão sendo feitas, a privatização das universidades, a ideia de que a universidade pública deve ser extinta, porque ela não traz lucro para o Estado. E se elas forem privadas, elas vão competir entre si. E a competição é a alma do negócio. Então, devastação dos direitos sociais, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, com a reforma da saúde, com a reforma do ensino médio e agora, no caso, com a devastação das universidades.
Então, você vai tendo, crescendo, um processo pelo qual a concepção neoliberal destrói a construção da democracia e mantém o país na polarização entre a carência absoluta das classes populares e o privilégio absoluto das classes dominantes. E a classe média, que é conservadora, reacionária e imagina que um dia vai fazer parte da classe dominante, aplaude tudo isso e vai para a rua bater panela.